Eu sou o Gabriel Subtil, um gamer por diversão, e hoje nós temos um convidado muito especial, um grande amigo do mercado publicitário, Afonso 3D. O Afonso 3D aí trabalha com marketing, trabalha já na área de web, e nós vamos conversar e muito sobre isso. Eu sou o Gabriel Subtil, sou técnico de informática, trabalho como empreendedor digital aí há mais de 10 anos, já tive blog, podcast, tenho um canal no YouTube e eu tenho feito essa live aqui toda quarta-feira às 19 horas. João Poec, lá de Portugal, diz um oi, Poec. Muito boa noite para todos. Algum comentário sobre a esperança do dia de hoje? Alguma coisa sobre como vai ser essa live? Aproveitem, só digo isso. É isso aí. Essa é a frase de amor que o Poec vai levar até você. Aproveitem o conteúdo porque é gratuito. E o nosso convidado, peraí, cadê minha cola aqui? Tem que ter cola. O nosso convidado, Afonso 3D, é publicitário, jornalista, grande entusiasta do mundo digital. Sim, eu tô lendo pra tela porque eu tô falando o currículo dele que ele me passou agora em instante. Fez seu primeiro site em 1995, teve seu primeiro blog em 2000 e desde então não parou de produzir conteúdo na internet. Tem canal no YouTube, tem um programa na Rádio Mix e também, de vez em quando, aí, né, vira podcast, participando de canais aí como Nerdcast, Matando Robôs Gigantes, entre outros. Já trabalhou em grandes empresas como a Artplan, a Globo, com a sua empresa, como eu falei na primeira live, isso de prestar serviço. Com a sua empresa, prestou serviços ao Rock in Rio, ao Copa do Mundo de 2014, ao Game XP e o CCXP. Atualmente é gerente de negócio, é gerente de novos negócios no Clube de Regatas do Vasco da Gama. E também Head de Esportes do clube. Olha só, você é Head, ou seja, você que organiza... É o Head de esporte, né, cara? Tipo, é como se fosse um coordenador de esporte, porque a área está sendo montada lá dentro do Vasco, então eu tô ajudando na coordenação dessa montagem aí dos times aí. Também é uma profissão bem nova hoje em dia com a internet, né? Com certeza, com certeza. Na verdade, tem uma galera que já tem bastante, já tá há bastante tempo na estrada aí, né, do esporte. Sim, né? sim. Então, mas é uma profissão que está se popularizando agora, né, 2020 para 2021 aí, né? Os clubes de futebol se interessando no topo, na crista da onda do esporte, né? Tentar aproveitar a onda mesmo, literalmente, né? De tentar viver um pouco desse mundo digital, entender como é que é o esporte. Acho que não é nem só isso. O que acontece? Né? Eu sei que não é o assunto da nossa live, mas acho que é relevante. pertinente falar, né? Acho que é relevante. Porque assim, o futebol, cara, ele tá perdendo público para esporte, assim, porque tem aquela garotada que antes seguia o pai, era o mesmo time do pai, ia pro estádio com o pai, acabava gostando de futebol por influência do pai, porque não tinha muita opção ali quando era moleque, né, 5, 6 anos, né, conseguia. Essa molecada, cara, tá com acesso aos jogos eletrônicos, ao Fortnite, ao Pro Evolution, ao FIFA. Então, cara, tipo, essa molecada tá começando a torcer para as equipes e para os atletas que ele gosta de assistir nas lives do YouTube, da Twitch. Clubes de futebol, se não entenderem que eles têm que deixar de ser clubes de futebol e serem clubes esportivos, né, como um todo, não só do futebol, mas voltar uma parte do business dele para esporte. O clube que não entender isso, e o Vasco, graças a Deus, entendeu, e por isso que eu tô aí, o clube que não entender vai acabar envelhecendo mal, né? Então o esporte é uma das profissões, é um dos mercados do futuro para novas profissões. Não só para desenvolvedor de games, mas para gerente de projetos, gerente de negócio, atletas, obviamente, de esporte, né? Você que é o Reed lá do Vasco da Gama, o que você procura? Porque você deve, no mínimo... Reed não, vou te corrigir pra gente falar certo aqui na live. É Head de cabeça. Head de cabeça. Tá, mas o meu inglês é horrível. Mas a pergunta é o seguinte, né, sobre isso, de tentar ver como é que o criador de conteúdo, o influenciador digital, ele
entra ali no mundo para empreender no digital. E você mencionou uma coisa bem legal. A pergunta você deve ter o papel de escalar o time, ou pelo menos ser um olheiro ali de jogadores que estejam se destacando no meio do esporte que o Clube Vasco da Gama vai entrar. Você faz esse trabalho lá também ou não? Ou tô errado? Então, eu acho que assim, não, faz parte do escopo, lógico, mas não sou só eu que faço isso. Obviamente, é uma mas equipe. Acho que mas eu acho que assim, entrando no assunto da live, né? Eu vejo muito o esporte criando oportunidades para streamers, cara, que a galera que já joga e tem um talento para narrar jogos, né, e essa galera acaba fazendo isso tudo de casa. Então você vê, né? Tem muita gente ganhando dinheiro narrando competições via Twitch, cara, por exemplo. Né? O cara fica de casa, ele tem um acesso dedicado daquele campeonato, então ele tem um acesso privilegiado na casa dele e ele narra para as pessoas o que está acontecendo no jogo, assim como um narrador de futebol faz isso no estádio. Só que o estádio do narrador de esporte muitas vezes é a própria casa. Principalmente agora na pandemia, né? É lógico que a gente sabe que a gente tem arenas antes da pandemia, a gente estava construindo arenas de esporte, né? Muitos eventos como a GameXP, a BGS, enfim, tem grandes arenas onde os narradores estão localmente lá, né? Localmente lá né? Tipo, não, mas localmente... tem as finais também, que enche de gente, tem o narrador ao vivo, exatamente. Tudo ao vivo, né? A gente sabe disso, mas a pandemia, ela criou uma oportunidade nova, muito bacana, das pessoas poderem fazer isso tudo de casa. Então, eu, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui do que aconteceu. Né? A gente, lá no Vasco, eu organizei um torneio de Free Fire voltado para os sócios do Vasco. E eu precisei de um narrador e um comentarista de Free Fire. Então a gente contratou 2 pessoas que estavam de casa, trabalhando de casa, recebendo o sinal das partidas que a gente estava gerando para eles. E os caras estavam de casa narrando. E assim, essas 2 pessoas já fazem isso, entendeu? Já é uma profissão delas. Eu só chamei elas para trabalhar. Elas fazem isso presencialmente, mas fazem isso de casa também, né? Tem muito jogador, né? E é isso ainda falando, né, do meio do esporte, né? Tem muito jogador, por exemplo, que ganha dinheiro na Twitch com as assinaturas do canal, né? Com doações. Sim. Então, assim, a galera vai jogando, né? A galera, às vezes, ou joga muito bem, ou então é uma pessoa muito engraçada, que, na verdade, promove um show de humor enquanto joga, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem desde jogadores profissionais. Assim, meu filho gosta muito meu filho tem 10 anos, mas ele joga muito Fortnite. Né, e ele acompanha muitos canais no YouTube também, assim. Então você vê que tem o tal do Flakes, que é uma febre entre a molecada de Fortnite. Esse moleque ganha muita grana de casa, sentado jogando e editando os vídeos dele. Isso, cara, isso é um mercado novo, entendeu? Sim, sim. E fora a qualidade do narrador, o que você procura num profissional quando você escolhe esse cara? Assim, sei lá, o comprometimento. O que você procura quais são as qualidades fora a qualidade ali, vamos dizer, o hard skill, né? A qualidade técnica de ele ser um excelente narrador. Quais são as outras qualidades que você procura num profissional para trazer aí pro Clube Vasco da Gama, por exemplo, do que você está falando de esportes? Então, diferente de uma contratação CLT regular, né? Via RH, essas coisas todas, né? Quando você está falando de uma carreira digital, né, para um cara que para um ambiente digital focado em conteúdo para ser consumido online, né, via computador, sim. celular, enfim. Algumas habilidades são muito peculiares, né, são muito diferentes. Então, para mim, aquele clássico, né? Quais são as suas principais características, né? O cara, não, eu sou muito dedicado, trabalho em equipe. Cara, para mim, às vezes me interessa mais o cara ser relevante dentro do nicho dele. E entenda, relevância não significa ter números altos, tá? De seguidores
enfim, de curtidas. Sim, sim. O cara ser relevante dentro daquele nicho. Então, por exemplo, na hora de contratar um narrador para algum campeonato, eu não vou contratar um narrador que a especialidade dele é de jogo de tiro, eu não vou contratar esse narrador para narrar um jogo de futebol, sacou? Ou um jogo de hóquei, ou um jogo de futebol americano. Esse cara ele tem uma especialidade, ele tem uma relevância dentro daquele nicho dele. Então, tipo, ele é conhecido como narrador de jogo de tiro, ele saca, ele entende mais de jogo de tiro. Então não adianta nada, não é só ter um bom narrador de jogo de tiro que ele vai ser um bom narrador de outros jogos. De outros jogos. Então, eu procuro mais pessoas relevantes dentro do nicho que eu preciso. Né? Eu acho que isso, na verdade, é o primeiro fator que eu busco. E aí é lógico, depois que eu passo pro hard skill, ó, vamos lá. Quem são os players, né? Os players que eu digo, né? Quem são os personagens, né? As pessoas que podem ser o narrador do meu campeonato. Ah, tem esse. Vamos lá, tem 6 ou 7 possibilidades, tá? Todos esses 7 são relevantes dentro da modalidade que eu quero que ele narre. Ah, não, desses 7 só 5. Então, beleza. Então, 5 passaram na primeira etapa. A segunda etapa, aí sim é o hard skill. Aí sim é saber, porra, mas quem é o melhor narrador? Sim, não, desses 5, esses 3 aqui se destacam mais. Beleza, já filtrei. Aí, como é que eu seleciono entre os 3? Primeiro, experiência. Se o cara tem experiência, se o cara é mais experiente, se o cara já narrou mais vezes, né? Se a experiência é igual, o quarto requisito é a relevância dele dentro do coisa. Então, se é mais relevante, né, do que algum outro, do que se o cara tem mais seguidores, aí sim a gente parte pro seguidor, né, numa quarta ou quinta etapa. Se o cara tem mais seguidores, ele me interessa mais. Sim, do que algum outro. E aí a gente vai traçando, né, uns objetivos, vai traçando uns modelos de corte muito diferentes, cara, do que uma contratação normal, né, do que uma contratação de RH, né, uma contratação tradicional. E você estava falando disso, mas eu estou perguntando muito sobre isso, porque às vezes a pessoa é bom nesse negócio do hard skills, é um excelente narrador, tem bons números, mas às vezes não tem comprometimento, ou não tem comprometimento com horário, ou com agenda. Pra gente que acaba tendo que construir um conteúdo, construir uma equipe para uma marca, nós, às vezes, como empresa, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E é nessas características que muitas vezes eu fico me perguntando no que a gente tem que ter, né? Eu que já estou há muitos anos na estrada, já tenho meus mais de 35 anos, eu entendo algumas características, até porque eu também trabalho no mercado corporativo, que eu sei que são importantes para o mercado digital. Eu convidei o Afonso principalmente para falar justamente disso, porque grande parte do trabalho dele no mundo digital foi captar pessoas para várias situações, né? Em agências, e hoje ele está como Reed, falei certo? Head. Pode falar Head. Head do Clube de Regatas do Vasco da Gama. Na verdade, ele é head de esportes do Clube Vasco da Gama, aqui no Rio de Janeiro. E ele estava inicialmente explicando esse trabalho dele, que ele faz para montar essa equipe. E não, às vezes não é só a equipe. Foi o que eu falei na minha primeira live. Não é só, vou montar uma equipe de esporte. Não é só o cara de esporte. Tem, às vezes, um diretor de fotografia que ele precisa para ajudar a fazer uma consultoria para os meninos com relação ao webcam. Tem um cara que é um técnico de som. Tem um editor de vídeo, com certeza, porque esse conteúdo vai ter que entrar em outras mídias para fazer cross-mídia, como a gente chama no mercado. Vai ter ali, como ele falou, um narrador. Tem espaço para todo mundo. Aí, Afonso, eu estava conversando com você aqui um pouco antes, de como você estava lá foi aonde que você fez esse negócio de captar influenciadores? Então, acho que só para criar uma timeline legal aí, né, para a galera poder entender, para poder mostrar, né, não só a minha trajetória, eu não quero ficar falando de mim aqui, mas para as pessoas entenderem, né, como eu cheguei e aonde eu tô, porque hoje em dia, na verdade, uma das minhas atribuições no Vasco é coordenar o setor de esporte, né, mas na verdade eu sou gerente de inovação e novos negócios lá dentro do clube. E aí, como eu cheguei aonde eu tô, né, cara? Eu comecei realmente, como você falou, né? Eu comecei a trabalhar com o que, na verdade, era... Só o meu cachorro resolveu latir aqui agora. Mas isso aí é live, gente. É como eu falei no primeiro episódio.
Vocês têm que compreender o que cada mídia digital vai te trazer de ameaça, de fraqueza, de força. Comecei realmente lá em 2000, né? E a gente chama de embrião do marketing digital, porque o marketing digital só foi cunhado lá para 2005, se eu não me engano. Eu não sabia, que 2005, legal. 2006, com a criação da primeira rede social, né, do Orkut, né, e depois com a criação do YouTube, é que foi ali realmente que se consolidou o termo marketing digital, né? Antigamente tudo que era feito na internet era considerado marketing de guerrilha, né? Então comecei É lá em verdade. 2000, eu trabalhava na TVE, que é a TV Cultura, para quem não é do Rio, né, seria o equivalente à TV Cultura, hoje em dia é TV Brasil, se eu não me engano, é EBC, TV Brasil, trabalhava lá, e a gente se espelha, como era uma TV pública, né, como é uma TV pública até hoje, né, Uhum. a gente se espelhou na BBC para criar o nosso site e a nossa forma de comunicação com o telespectador, porque o foco era se comunicar com quem via a TV, mas a gente queria trazer o conceito de segunda tela, que ainda nem existia, né, cunhado ainda também, a gente queria trazer o conceito de segunda tela para os espectadores da TVE, que era uma coisa que estava começando a crescer na Inglaterra, na BBC de Londres. E a gente se espelhou nisso. E aí, logo depois, a gente lançou um site incrivelmente moderno para a época, em 2002. E foi ali que o bichinho do marketing digital e dessa coisa de conteúdo digital e produção de conteúdo digital e o universo digital em si me pescou, me mordeu. Eu falei assim, cara, esse é um mar incrível para se navegar, né? Porque eu era um desenvolvedor / criador de texto. Eu era uma espécie de webmaster, que é uma figura que nem existe mais hoje em dia Não no existe. mercado. Também já fui webmaster, não existe mais. Pois é, o webmaster, mas é que o cara faz tudo do site, né? O cara faz tudo. Eu era uma espécie de webmaster lá dentro. Aí depois eu fui migrando para conteudista mesmo, para parte de criação de audiovisual e texto para o site. A gente começou a fazer campanhas dentro do próprio Orkut, que isso era uma coisa inovadora, nenhuma TV fazia, a gente fazia campanha dentro do Orkut. Era muito legal que a gente criava as comunidades dos apresentadores da TVE, dos programas e tal, interagia, botava os apresentadores para interagir, era uma coisa muito muito vanguardista, né, para a época, assim. E aí, quando veio o YouTube, a gente começou a criar trailers dos programas para o YouTube, então a gente foi bem vanguardista nesse sentido. E daí veio o Facebook, e aí veio a campanha política, né, os políticos começaram a entender que a rede social era uma... E aí já fiz um salto aí para 2009, 2010, né, que foi aí que começou realmente o que é hoje o marketing digital. O que é essa coisa toda do marketing digital, do marketing de conteúdo, inbound marketing, né, todos esses nomes aí. E foi a partir de 2010 ali que começaram-se a criar as profissões. E muitas pessoas ali naquela época já conseguiam se ver trabalhando de casa, trabalhando com home office, focado em gerar conteúdo para a internet, né? Não só conteúdo, mas também você via muitos desenvolvedores largando emprego e falando, cara, vou passar a desenvolver sites, programas, depois aplicativos. Sacou? Exatamente. E aí começou um movimento ali de 2010 para cá, que começou esse movimento da galera conseguir ser dona do próprio nariz, né? Ser empreendedora mesmo, né? A gente via muita gente largando emprego para se dedicar ao YouTube, ou largando emprego para se dedicar a criar conteúdo no geral para marcas. Para quem não sabe, o Tambotech, que é o meu blog, nasceu em 2009, e outros blogs de tecnologia também nasceram muito nessa época, e tem uma curiosidade dessa época, que era muito difícil uma pessoa física registrar, eu não sei se nessa época, mas pouco antes ainda, era muito difícil uma pessoa física registrar .com.br. Verdade. E aí todo mundo tinha lá o .com, e foi a bolha um pouco antes, depois todo mundo conseguiu o .com.br. E esses detalhes do mercado são importantes mencionar, porque quando você trabalha com empreendedor digital, o trem anda muito rápido. E você precisa estar atento a essas mudanças, porque às vezes essas mudanças te atropelam. Hoje, por exemplo, os criadores de conteúdo estão tentando se recriar com TikTok e outros players, mas só que isso ocorre todo dia, né? Os criadores de conteúdo tentam ganhar dinheiro com marketing de afiliados ou com programas de afiliados, como o Google AdSense, que eu estava lá falando da outra vez, mas as regras mudam todos os dias. Então a gente tem que estar sempre atento
a esses detalhes. Trabalhar com afiliados, trabalhar com programas como esse da Twitch, que te dá uns dólares e pode te dar mais dinheiro conforme tu fica grande, ok, até legal. Só que eu pessoalmente, eu acredito que o Afonso, eu nem perguntei ele, vou perguntar isso a ele agora, mas eu acredito que quando você senta com a marca e você faz o acordo com a marca, quando você faz o contrato com a marca, você tem a oportunidade de negociar as cláusulas daquele contrato, você tem a oportunidade de mostrar o que você é capaz, o que você pode entregar, e você pode ajustar muito mais a sua entrega de mídia, a sua entrega de publicidade, mais honestamente para a marca, do que trabalhar num pacotinho de um programa de afiliado que a regra, às vezes, você, além de não poder negociar, as regras às vezes muda, né? Hoje em dia, diferente de. Se a gente o YouTube, se eu não me engano, foi lançado em 2004 ou 2005, não me lembro exatamente. Se não foi final de 2004, foi início de 2005, alguma coisa nesse sentido. E durante os primeiros 7 a 8 anos do YouTube, ainda dava para você viver dos anúncios do YouTube, né? Ainda dava para o youtuber sobreviver e tirar uma grana e largar o emprego e esperar os dólares baterem, né? E o dólar nem valia tanto ainda, hein? Pois é, dos anúncios, né? Só que com o tempo o YouTube começou a rever essa política dele e aí diminuiu muito, até porque começaram a pipocar muitos canais, né? Assim, de 2012, 2013 para cá, teve um boom muito grande de canais, então o YouTube já não estava mais dando conta, a conta para ele não estava mais fechando em termos de que ele recebia do anunciante do que ele tinha que pagar para os canais. Então, por conta desse boom aí de canais, obviamente que não só por conta disso, né? Eles reviram o modelo de negócio também, mas enfim. Também por conta desse boom de canais, né? Que acontece hoje em dia. Hoje em dia todo mundo tem acesso à internet. Hoje em dia todo mundo tem acesso a um celular. Então é muito mais fácil você ser um produtor de conteúdo hoje do que há 10 anos atrás. Mas por conta desse boom, ficou muito mais difícil um canal sobreviver só com AdSense, com links patrocinados, essas coisas todas. Então, um produtor de conteúdo hoje, ele precisa estar ligado no mercado e precisa ter um mínimo de organização ou um agente, né, ou uma agência ligada, ou ser uma pessoa bem conectada, ou ser uma pessoa entrona mesmo e mandar e-mail para todo mundo para fazer campanhas direto com as marcas. Porque é isso que está dando dinheiro realmente hoje, né? As marcas contratarem direto o influenciador, um grupo de influenciadores, né? Tem um movimento, eu não sei o quão isso é popular e as pessoas sabem da existência disso. Mas hoje em dia existem empresas especializadas em contratar influenciadores para poder fazer campanhas em bloco, tá? Então, assim, você tem o Squid, você tem o Influence Rank, você tem algumas empresas nesse sentido. Que elas fazem? Elas vão lá e cadastram, tá? Você. E aí eles falam, para você participar do nosso pool de influenciadores, você tem que ter, no mínimo, sei lá, tá? Não me lembro agora exatamente, mas eu tô dando um exemplo hipotético, tá? Okay. Você tem que ter no mínimo 5 mil seguidores no Instagram, e no mínimo, sei lá, 1% de interação, tá? Ok. Na sua rede. E aí você, sendo apto a fazer parte desse pool de influenciadores dessas empresas, elas captam clientes para você e, obviamente, você não vai ganhar tanto quanto você ganharia se negociasse direto com a empresa, mas, ao mesmo tempo, você vai ganhar uma grana muito melhor do que se você usasse só o AdSense, só essas coisas automatizadas, só esses anúncios automatizados das redes sociais. Então, acaba que é um meio do caminho aí para você poder crescer e fazer teu nome também e se tornar um influenciador dentro de um nicho que você gosta. Então, eu, por exemplo, eu sou cadastrado em alguns desses serviços, né? E aí eu já descobri que eu dou melhor retorno. Óbvio, não é nenhum descobrimento do Brasil, né? Não é nenhum descobrimento cerveja e público nerd? Eu dou mais retorno quando eu falo mais de conteúdo voltado para homens e homens 25 mais.
Então a gente está falando aí de carro, a gente está falando de bebidas alcoólicas, a gente está falando Barba. de produto para barba, a gente está falando até de cursos para desenvolvedores e tal. Apesar da mulherada estar bem presente, né, hoje em dia nessa questão do desenvolvimento né, front-end, back-end, híbrido, essas coisas todas, a mulherada está bem presente, mas ainda é considerado um mercado majoritariamente masculino. Então, assim, então eu estou despontando. Então, eu fiz uma campanha semana passada, eu fiz uma campanha para DevMedia, que é uma empresa de curso de desenvolvimento, e aí vou começar uma campanha para uma outra empresa, aí uma empresa maior, mas que está promovendo uma corrida de desenvolvedores, né? Vou começar agora. E aí não paga bem, não dá para eu viver dessas duas campanhas, mas se eu não tivesse meu emprego e quisesse voltar A meu viver ganha-pão, né? Sim, Voltar sim. meu ganha-pão só para isso, e me especializasse nisso e tentasse entender como melhor ainda como funciona todas essas empresas que esse pool de influenciadores, né? E que eles dividem as campanhas. Se eu voltasse minha vida para isso, talvez eu conseguisse tirar uma grana legal. É porque não é o meu core business, isso é mais o meu freelance para eu ter o meu extra ali, né? Para eu ter um extra no final do mês. E não deixa de, Mas e não deixa é de ser uma um forma bem trabalho de legal. brand também com o seu Ah, com público, certeza. porque Com você certeza. mantém o seu público em movimento. Porque trazer conteúdo para o seu público, até às vezes, nesse sentido, que é um pouco que você ganha com relação à publicidade, é interessante, porque seu público, você trabalha com seu público, você trabalha o conteúdo, não só o conteúdo que você oferece, mas o influenciador digital, ele vira, no meio do caminho, ele vira até um curador. É Eu, isso aí. eu compro muito mais coisas através de uma curadoria. Inclusive, eu estava vendo a cerveja medieval que você estava vendendo lá, que, inclusive, não é nem cerveja medieval, depois eu vou falar a marca certa quando estava pesquisando mais sobre você. É Terra Mas Leste. é a Terra Leste. Eu só fiquei um pouco confuso qual comprar, mas enfim, isso é outro assunto. E é isso, quando você tem um cara que foi convidado pela marca e pôde fazer ali fazer um experimento de todo o conteúdo da marca, ou do serviço, ou do produto, e o público desse cara confia nesse cara, ele faz o elo entre o produto ou o serviço da marca para o seu público. Então eu acho bem interessante o Afonso fazer isso, que é uma das coisas que eu recomendo, assim, porque às vezes as pessoas, Afonso, eu estava conversando aqui, vou mandar um salve para a galera do chat, já tem uma galera aqui. Legal. O Luiz, que está nos escutando aqui, o Luiz Alquer, né? O Luiz Morimoto, ele falou na outra live que às vezes a gente tem receio de cobrar, né? E no brasileiro acha meio feio, às vezes, fazer propaganda, ou às vezes pode passar uma sensação. Não passa, eu sei que não passa, né? Mas às vezes o público tem uma sensação de falsidade, mas, gente, quando você trabalha de forma honesta e você acredita no que você está vendendo, e você não está, entre aspas, muitas aspas, se vendendo para a marca, isso na verdade é uma equação que dá certo, não que dá errado, né? Então é válido você tentar ganhar dinheiro também se vendendo com a publicidade, não é feio. E parece que a Panqueca tem uma pergunta pro chat aí. Poek, dá uma lida aí mentalmente, depois traz ela pro chat aqui, se você achar interessante. E eu vou fazer mais uma pergunta pro Afonso, depois eu vou puxar pra pergunta do chat aqui. Que eu acho que na verdade ela tá querendo mais dicas. Mas a gente vai falar sobre isso, Panqueca. Panqueca também é streamer, nós temos alguns streamers aqui no chat. Afonso, hoje em dia a gente está vivendo essa questão do isolamento físico, que eu me recuso a chamar isolamento social. Eu acredito muito mais que o isolamento físico, porque eu acho que nunca nós nos estivemos tão conectados entre as pessoas, mas enfim. E aí as marcas, a primeira hora, né? Eu não sei como está agora, mas eu lembro que no início do isolamento, no início lá da pandemia, no início quando se declarou ali que foi uma pandemia, né? Que estava a Covid-19 em vários países, eu vi que as marcas tiraram um pouco o budget, e aí eu vou traduzir, budget é uma tradução para orçamento, mas no mundo de marketing é basicamente aquele orçamento para uma campanha, ou seja, tirou a grana, e aí eu vou aproveitar, porque assim, quando uma marca diminui o orçamento de publicidade, obviamente, pinga menos nos nossos bolsos. O que você tem visto do movimento do mercado aí com relação a isso? Cara, então, eu vejo justamente lá, voltando um pouco para o início da live, né, em relação ao setor de esporte do Vasco,
a gente tá correndo atrás de patrocinador para poder ter grana para contratar atletas. A tônica de todas as empresas que a gente entrou em contato, a tônica de todas elas, né? Todas elas falaram, todas não, mas 90% voltaram pra gente pedindo desculpa, que tem interesse, porque realmente a marca Vasco é muito forte. Sim. E seria muito legal estar associado ao esporte do Vasco, mas que o momento é terrível e que eles não estão podendo. A gente, inclusive, em outros setores do Vasco, a gente teve patrocinadores tendo que sair, tendo que parar de patrocinar o clube. E eu mesmo perdi freelancers assim, em abril, né? Porque a questão do isolamento e dessa coisa toda começou em março, né? Começou no final de março, se eu não me engano. Uhum, isso mesmo. Do meio pro final de março, né? Em abril eu perdi 2 freelancers porque os caras falaram, cara, olha só, essa coisa de isolamento social aí já diminuiu o fluxo de clientes. A gente tá com medo do que vai ser, então a gente não vai conseguir investir agora nessa campanha de marketing, não, cara. Desculpa aí e tal, mas eu perdi 2 clientes por conta disso, porque resolveram não investir em marketing digital naquele momento com medo do que poderia ser. Estava por vir. O que eu vejo muito é as marcas esperando. Tem muita marca que realmente sofreu uma pancada forte, teve que fazer demissões, enfim, né? Tem muitas marcas que realmente tiveram que rever todos os seus modus operandi aí de como eles poderiam atuar no mercado digital. Atuar no mercado. Algumas marcas, elas estão receosas. E aí o receoso entende-se que elas só vão investir no que é certo para elas. Tá? Então, assim, e o que eu falo, no que eles só vão investir no que é certo? Vou dar um exemplo prático, tá? 2 exemplos práticos. Que eu vi que poderia acontecer, não aconteceu, mas é plausível. O Vasco tá montando um setor de esporte. Okay. Então é uma incógnita, tá? Então uma marca se associar, apesar do ter o peso da marca Vasco, que é uma marca muito forte, é um mercado novo. Então essa marca fica receosa de investir. Agora, ela não fica tão receosa de investir se a gente falar do futebol, por exemplo. Algumas marcas ficam receosas de investir num mercado novo, mas numa coisa consolidada elas investem. Isso acontece trazendo para o mundo do empreendedorismo na web, né, o empreendedorismo digital. Isso acontece quando uma marca ela prefere gastar um pouco mais e fazer uma propaganda no YouTube do Não Salvo, okay, tá? Do que pegar a mesma grana ou uma grana menor e falar com 10 influenciadores menores, mais do nicho dele. Entendi. Por quê? Porque é um pensamento, e eu não estou falando que é um pensamento certo. Na verdade, eu, como também publicitário, eu acho que é um pensamento errado. Mas é aquela coisa de estar todo mundo com medo. Então, se você tem que investir em alguma coisa, você vai no que é certo. Você já sabe que costuma dar certo, entendeu? Claro, o que o Afonso está dizendo é que em algum momento as marcas, por questões de dúvida, receosas, elas vão adotar uma posição bem mais conservadora. Muito. E ele citou o Não Salvo, para quem não conhece, é o Cid, ele é um blogueiro já há muitos anos. E por que as marcas fazem isso? Porque o Cid, ele é bem grande, ele tem um grande público e ele tem ali números e ele tem um histórico, às vezes até com a própria marca, que mostra resultados. Então a marca, por estar adotando uma posição muito mais conservadora, ela prefere pegar um criador digital, que ela já tem um histórico de trabalho, que ela já tem um histórico em números, ali em planilhas, que ela tem tanto de retorno. Se ele divulgar tanto, a gente vai ter tanto de retorno. É muito mais plausível, né, nesse sentido. E como ele mesmo falou, eu também concordo. Eu não acho que seja a melhor estratégia, mas é isso que a marca acaba fazendo. Ela aproveita, quando ela adota uma posição muito mais conservadora, ela se apoia muito mais no passado, ou seja, no resultado que ela já teve anteriormente com alguns influenciadores, como o Cid, Não Salvo, que hoje também faz aqui na Twitch, faz lives aí
e no modo IRL o dia inteiro. E já que eu falei disso, o Afonso 3D, lá nos anos de 2010, 2011, escreveu um artigo que daqui a pouco o Poek vai colar aí no chat, que é sobre o Media Kit. Para quem não conhece, a gente que trabalha com conteúdo digital, como criador ou como influenciador, como TikToker, Instagramer, YouTuber, todas essas 1000 profissões novas, a gente acaba vendendo um espaço publicitário. E no mercado de marketing, a gente tem que mostrar para o nosso anunciante qual é o espaço que a gente pode vender. Enfim, isso no mercado é conhecido como Media Kit. A coisa mudou muito rápido e muda muito, muito mesmo. Isso hoje no mercado ainda é praticado, porque como eu mesmo falei, o artigo que você tem lá no meu blog, sei lá, de 2011, 2012. Isso ainda é praticado. Hoje as marcas ainda chegam pro Gabriel Subtil, pra Panqueca, pro Luiz que estão aqui no chat. Salve mais uma vez a galera do chat. Elas vão chegar pra ele e falar, e aí, cadê seu Media Kit? O que eu posso fazer com você? O que você entrega? Quais são seus números? Ainda hoje isso é praticado? Cara, total. E hoje tá ainda mais especificado, né? Não sei nem a palavra, mas ele tá mais específico ainda. Ele tá cada vez mais específico. E hoje em dia, cara, um micro-influenciador precisa ter Media Kit, né? Quando eu falo de micro-influenciador, né, o cara que é um influenciador de bairro, influenciador de área, né, de uma pequena área, ele também precisa ter um Media Kit, porque isso é uma vantagem competitiva. Quando eu vou, por exemplo, quando eu estava do outro lado, né? Quando eu tava quando eu ainda trabalhava em agência, quando eu ainda suportava trabalhar em agência, né? Quando eu estava daquele lado, quando eu ia buscar um influenciador para fazer uma campanha para um dos clientes da agência, eu priorizava que me mandava o Media Kit, cara. O cara que falava assim, não, vamos negociar, não sei o quê, me denotava um amadorismo que aquilo eu não vou te falar que me desanimava em contratar a pessoa, mas eu priorizava quem estava mais pronto, né, com o Media Kit ali. E, cara, vou te falar, quanto mais detalhado o Media Kit da pessoa, maior é a chance dela ser contratada, assim. Porque as pessoas, elas querem honestidade, cara. O cliente, ele quer honestidade, ele quer saber quanto você atinge, com quem você conversa, qual é a idade, qual é a classe social, ele quer saber aquilo tudo. Se você não tem isso, a chance dele voltar os olhos dele para quem entregou esse monte de dados para ele é muito maior. Então, assim, talvez hoje eu vou até acessar o artigo, né? O artigo de novo para ver se está atualizado, você tem que dar para ver se está atualizado, para ver se ele merece uma atualizada e tal ali, pô. Mas olha, eu desculpa não te interromper, mas eu lembro que na época, as empresas, ainda por adotar ainda assim uma posição conservadora frente ao mercado digital, elas se preocupavam muito com os números, muito. Era tudo número de acesso, número. E eu sei que ainda hoje isso, em algumas marcas, algumas empresas, ainda é assim, ainda mais em questão de pandemia. Mas você está me dizendo, então, que os números hoje, mesmo sem números, vamos dizer assim, grandes, você acha que uma marca hoje contrata um influenciador digital pequenininho e quando você fala pequeno, o quanto é pequeno para você? O que é pequeno para uma marca aí que já trabalha com influenciadores? Qual é o meu mínimo? Então Afonso, eu trabalho com um mínimo de 5 mil. Por quê? E é óbvio que não adianta o cara chegar, fazer o Instagram hoje, comprar 5 mil seguidores, porque eu vou avaliar eu vou avaliar uma série de outras coisas. Por favor, gente, né? Por favor, né? Eu vou avaliar uma série de outras coisas em relação à interação, ao número de seguidores e ao número de curtidas que o cara tem. Tem uma série né, uma série de equações, né? Equações, isso aí. Tem uma série de quesitos que a gente avalia, não só o número de seguidores, né? Toda vez que eu converso sobre essa coisa do marketing de influência, né? O influencer marketing, toda vez que eu converso sobre isso, eu adoro dar esse exemplo, porque assim, eu tenho um grande amigo meu, Fabrício, ele tem um canal chamado Aftermath no YouTube. E o Aftermath, eu vou até entrar aqui só para não dar uma pataguada aqui. E eu vou entrar aqui na live para botar aqui para as pessoas assistirem ou verem parte do Aftermath aqui.
Enquanto você O Aftermath, ele tá batendo, vai bater 6 mil inscritos agora, né? Se você for comparar com o Felipe Neto da vida, que tem 30 milhões, com o Whindersson, que tem 50 milhões, cara, 6 mil inscritos é muito pouco. Só que, cara, o Fabrício, o canal dele é de board game, e ele tem um público muito fiel, tá? É uma galera que realmente dá valor ao que ele faz, ao que ele fala e o que ele dita, e a opinião dele conta muito nesse meio. As marcas começaram a reconhecer isso, né? Então ele faz algumas coisas para Galápagos, para enfim, para algumas outras empresas de board board games game. ou que atendem esse mercado de alguma maneira. Isso aí. E aí, cara, onde eu quero chegar com isso? Não necessariamente um número grande, né? Você ter grandes números é o fundamental. O fundamental é você saber se vender no seu Media Kit e mostrar para o seu possível contratante que você é relevante dentro do teu nicho. Então, assim, é lógico que se você fala sobre futebol e você tem 5 mil seguidores, você tem que falar ou você fala sobre uma coisa muito específica do futebol, ou então você é realmente pequeno e pouco relevante. Porque no caso do futebol tem muitos outros youtubers e muita gente muito maior. Agora, se você fala sobre livros, você é um booktuber, por exemplo, sim, né? Você não precisa ter milhares, centenas de milhares de seguidores. Você pode ter um canal um pouco menor, um canal com menos seguidores, mas ao mesmo tempo os seus seguidores, eles são muito fiéis, eles compram os livros que você indica. Então isso interessa mais a uma marca, né, do que fazer uma campanha com o Felipe Neto, porque o Felipe Neto vai cobrar 100, 150 mil, né? Enquanto o youtuber de board game, o booktuber, ou o youtuber de, sei lá, mais específico ainda, de Magic, sacou? Sei lá, não veio nada à cabeça. O youtuber menor vai te cobrar 1% disso. Sim, que ele cobre 15 mil reais, já é pra marca muito mais, bem, dependendo também de quanto ela vai ter de retorno, mas enfim. Não, mas vai te cobrar 1%, vai te cobrar mil e pouco, sacou? Pra marca. E vai ter uma conversão muito maior, cara. Sim. Porque assim, não adianta uma marca querer anunciar um board game super rebuscado com o Felipe Neto, se o público do Felipe Neto está interessado em ver Minecraft, cara. Sacou? Não adianta, mas o Felipe Neto tem 1 milhão de visualizações nos vídeos dele. Sim, mas ele tem 1 milhão de visualizações no vídeo dele por um assunto específico que o Felipe Neto está falando. Sacou? Sim. Ele vai. Se o Felipe Neto começar a fazer uma série de vídeos sobre board game, talvez ele comece a se tornar relevante dentro do meio e talvez a conversão aumente. Mas aí é um talvez muito a médio e longo prazo, entendeu? Então a gente está falando assim de nichos. Então, se eu pudesse dar um conselho agora para quem está querendo empreender e se tornar um produtor de conteúdo, uma pessoa relevante nas redes sociais, cara, pega um nicho do que você curte. Eu adoro RPG, por exemplo. Então, toda vez que eu falo sobre RPG, eu tenho menos acesso do que quando eu vou fazer meus programas de humor falando um monte de abobrinha. Só que, cara, eu converto melhor quando eu falo de RPG do que qualquer outra coisa. Porque é uma galera que já me respeita no meio. E você acaba por você gostar, você acaba conhecendo muito o assunto, e isso cativa para quem gosta do assunto, ou seja, Isso você aí. é muito mais relevante. É tal como, assim, apesar de eu não ser relevante na mídia digital, em mídia, né, com YouTube, essas coisas, com relação a muita coisa de informática, todos os dias as pessoas chegam até mim no meu celular e perguntam coisas de consultoria, de sites, de notebooks, justamente porque, como eu entendo do assunto, eu me tornei relevante para os meus clientes. O Sim. processo é mais ou menos o mesmo. E só para quem não pescou, quando o Afonso falou aqui em conversão, é literalmente o retorno que ele teve. Então, assim, o que ele quer dizer com conversão? Se ele atingiu 100 pessoas, quantos converteram aquilo? Sei lá, 50%, 60%. E ele usou o exemplo do Felipe Neto, porque o Felipe Neto tem um grande público, mega pulverizado, e quando você converte esse grande público, por menor que seja essa conversão,
você às vezes, num influenciador menor, você tem uma conversão muito maior. Um youtuber como esse de 6 mil seguidores, provavelmente, eu vou estar chutando aqui, o Afonso vai me corrigir agora, provavelmente ele converte pelo menos 50%, 60%, e que esse número, por incrível que pareça, pode parecer pequeno, mas às vezes até numa venda, isso é um número estrondoso, assim. Talvez que board games, inclusive, é uma galera muito mais unida, então acho que até a conversão em alguns casos, dependendo do hype do jogo, pode ser até maior. Eu não gosto muito de ditar regras de conversão, regras de conversão. Tô dando suposições aqui. Mas... eu acho que quando você faz, eu acho que tudo está relacionado, são muitas variáveis para você ter você ter um padrão, né? O preço do produto é uma variável, o tipo de produto, a empresa que está anunciando, a Galápagos é maravilhosa, a empresa que está contratando, então tem muita coisa, tem muitas variáveis, né? Mas por incrível que pareça, isso pode ser um pouco chocante para algumas pessoas que estão escutando a gente aí, né? Mas assim, rede social converte, a conversão em geral de tudo é muito baixa. Então, vou exemplificar aqui para tornar essa informação mais clara. A gente está falando aí de um Felipe Neto. Vou até entrar aqui no 40 milhões de seguidores no Twitter. Eu não sei se é no Twitter, mas ele estava com esse número. Tá com 39 milhões. O Felipe está com 39 milhões de inscritos. No YouTube. Tá? Quando eu falei de conversão, não falei necessariamente na conversão de vendas. Eu falei, às vezes, na conversão de acesso, na conversão... Isso, exatamente. É isso que eu quis dizer, tá, gente? De vendas, às vezes, é bem menos. E já que ele falou de conversão, eu vou fazer um exemplo aqui que é interessante. Quando a gente fala de mercado digital, a gente fala, e foi o que o Afonso deu de exemplo, é muito mercado de nicho. É diferente do mercado publicitário, que a gente fala de massa, como, por exemplo, um outdoor. E às vezes, por exemplo, um panfletozinho que a pessoa distribui na rua, às vezes o cálculo daquele publicitário é de 0,2, 0,3 de conversão de acesso, ou seja, de retorno que teve aquela propaganda. E quando você faz uma aplicação num mercado de nicho, com um influenciador do nicho, nós estamos falando de 10, 20, 30%, e como ele mesmo disse, são vários fatores, não dá para chegar e matar assim. Pode parecer pouco, 10%, mas as marcas estavam vindo de um mercado de massa, onde elas tinham ali uma conversão de 0,2, 0,3, e não se engane, publicar uma propaganda, às vezes numa televisão, não é barato, é muito caro, na verdade. Não, tá louco. E então, por isso que tanto eu quanto o Afonso aqui, a gente aposta muito nesse mercado, porque pode parecer pouco para quem está de fora essa porcentagem, mas na verdade acaba sendo muito valoroso para a marca. E o Afonso agora ele estava puxando alguns números de conversão aqui que a gente está estipulando do Felipe Neto lá do canal do YouTube. O que você achou aí, Afonso? Então, não, eu estava pegando aqui só com modo comparativo, né? O Felipe, ele tem 40 mil, né? Tá batendo quase 40 milhões agora, né? De inscritos, seguidores, de seguidores no YouTube. E a média de visualização dele, cara, bate 5%. A gente está falando aí de 5% de visualização de média, às vezes é menos, às vezes mais. Então, assim, é uma conversão muito alta, tá? E outra, é proporcional. Quanto mais seguidor você tem, menor é a tua conversão, menor é a tua porcentagem. Então, a gente está falando, por exemplo, de uma média no Instagram, para quem tem até 50 mil, o ideal é que você tenha ali uma variante entre 3% e 8%, tá? De curtidas nos seus posts. Tá? Acima de 50 mil, essa média já cai de 1 a 5% de curtidas nos seus posts. E, cara, quando a gente está falando de 1 milhão, 2, 3 milhões, se você manter uma média de 1% a 2% ali, cara, você é tipo top. Você está mandando muito bem se você consegue manter uma média de curtidas de 1, 2, 3% ali. Cara, você está mandando muito bem. Então, assim, a gente está falando de conversões em interação muito baixas, realmente. E aí, cara, quando a gente parte para conversão em venda, né, que é ou a captação de lead ou a venda direta, né? Quando eu falo de lead, né, todo mundo que se interessa por um produto e clica num link para saber mais sobre esse produto, a gente dá o nome de lead, né, para essa pessoa. Então, quando a gente está falando de regras de conversão
para captação de lead ou para compra direta, né, do produto, cara, esse número cai muito, porque ele cai de 10% desses 2, 3, 4, 5%, entendeu? Então, se a gente está falando, por exemplo, isso tudo, todos esses dados, gente, é média do mercado, tá? É lógico que quando a gente está falando de nicho, esses números triplicam, duplicam, às vezes até são 10 vezes maiores, tá? Quando a gente está falando de mercado de nicho. Mas quando a gente está falando do mercadão, do mercado varejão normal... Massa. Quando a gente está falando de massa, então, assim, um Felipe Neto fazer um anúncio de um produto, qualquer que seja, tá? Ele, independente da qualidade do produto, ele já vai estar, teoricamente, mostrando esse produto para 5% só da audiência dele, tá? E desses 5%, você pode ter certeza, cara, que, sei lá, talvez 10%. No caso do Felipe, talvez um pouco menos, porque o público dele é muito diversificado, muito mesmo diversificado. Então, a não ser que a gente esteja falando de uma Coca-Cola. Que é uma marca que vai atingir vários públicos, né? Vários nichos. A não ser que a gente esteja falando de uma marca, de uma Coca-Cola da vida, né? Talvez ele não atinja nem 1% desses 5% deles. Óbvio que 1% de 2 milhões, né? 1% de 2 milhões, a gente está falando de 20 mil, é isso? 20 mil não, de 20 mil pessoas. Se ele atinge, ele já está convertendo, ou convertendo não, né? Mas ele já está despertando interesse, né, pelo produto de 20 mil pessoas. É bastante coisa, com certeza é bastante coisa, né? Mas isso, cara, é no universo de um produto genérico. O Felipe não é um tipo de pessoa que é perfeita para anunciar, sei lá, um curso de desenvolvimento ou sei lá, qualquer nicho que ele não barbear, ou um shampoo barbear, para acho que não é o cabelos caso. lisos. Talvez uma tinta de cabelo ele vai poder anunciar, né? No caso da tinta de cabelo ele ainda brinca, né? Ele pode brincar, né? Mas assim, aí quando você fala das blogueiras de moda, por exemplo, ou as blogueiras de look, né, de beauty, né, de beleza, de saúde e beleza, né? Às vezes essa blogueira ela tem só os 20 mil que o Felipe atinge. No final das contas, se você botar na conta, se você fizer uma conta de padaria rápida, né, a conversão do Felipe sai muito mais cara, né? Você pega aí, o cara cobra 150 mil para fazer uma propaganda de um produto. E aí ele consegue converter 20 mil. Tá, vamos botar aí que ele consegue converter 10 mil. Cada um tá custando aí, cada desses 10 mil aí, 10 mil você bota 100 você bota 100. Cara, ele tá convertendo, ele tá custando 15 mil. Não, 15 mil não, desculpa, 1.500 cada conversão tá custando R$1.500. Às vezes o teu produto não custa nem R$1.500, às vezes o teu produto custa 50 mil. Talvez tenha ficado confusa essa conta de padaria e um pouco confuso com relação à palavra conversão. Então vamos resolver essa conta agora. Ok, primeiro vamos à palavra conversão, que está escrita de qualquer jeito ali, desculpa, tá uma bagunça. Conversão é quanto a gente vai ter de retorno. Mas quem está contratando a publicidade quer retorno de vendas, quer retorno de vendas de produtos ou serviços. Quem está com publicitário entende que conversão não é só a conversão de venda, tem vários passos da conversão. E tudo isso aqui é chamado de conversão, né? Nós temos o influenciador A e o influenciador B. O influenciador A tem 1.000 seguidores, o influenciador B tem 500 seguidores. O influenciador A cobrou R$800, o influenciador B cobrou R$500. Vamos ver o influenciador A. Ele tem 1.000 seguidores, ele fez a publicação e 10% converteram, ou seja, 10% acessaram aquele link, clicaram na publicidade que ele publicou. Dessas 100 pessoas, 50, vamos supor que compraram um curso, ok? 50 pessoas compraram um curso. Aí o influenciador B é muito mais relevante, só que pequeno. Ele é bem menor que o influenciador A, ele é metade. Ele é metade do tamanho. Só que ele é muito mais influente, ele é muito mais relevante. Ele fala o público dele, ele cativa o público dele, ele convence mais o público dele, ou como no mercado gostamos de dizer, ele é muito mais autoridade no assunto. Então, dos 500 seguidores, ele por acaso, ele converteu também 100 pessoas, que daí já são 20%. No entanto, dessas 100 pessoas, 80 compraram um curso, porque, como eu falei, esse cara é muito mais relevante.
Por isso que tanto eu quanto o Afonso, a gente não pode chegar para você e ditar essas regras, porque isso aqui tudo muda. De repente tem uma pandemia, ou de repente um artista grande falece, ou algo explode, e o mercado todo de mídia perde atenção à publicação. Então esses números aqui são muito, muito voláteis. Mas o mais importante aqui, que no nosso caso, o influenciador A cobrou R$800 e a conversão dele ficou em R$16 a pessoa, porque ele converteu de 50 pessoas e deu R$16. Nossa segunda carinha aqui, ele conseguiu 80 vendas e cada uma dessas vendas deu R$3,75. Foi isso que custou cada venda dessa publicidade para esse anunciante e quanto custou para esse anunciante. Então, meu amigo, se você é relevante, você não precisa ter medo ou vergonha de cobrar, entendeu? Se eu fosse cobrar esse valor aqui de R$16 vezes 80, ia dar muito mais que R$300. E acredite, dependendo do valor do produto ou serviço, o nosso anunciante ia ficar muito feliz. Não, e tem mais um caso também, a gente está falando nessa questão de conversão. Ficou confuso aí a minha conta matemática. Não, mas eu acho que as pessoas entenderam a ideia, né? A ideia é você tentar usar um tiro certeiro em vez de jogar uma rede aberta no mar. Cara, não é caçar com dinamite, sacou? É você ir lá e, meu irmão, botar sua vara de pescar e pegar um peixão, sacou? Usar a isca certa, usar o mar certo, conhecer o mar certo. A analogia com pescaria sempre dá certo. E falando nisso também, e tem mais um caso. Às vezes o cara tem um público grande e grande parte desse público, eu posso estar chutando agora, mas eu imagino, não é pagante, como o do Felipe Neto. Provavelmente grande parte do público dele não é pagante. Molecada, é meu filho, cara, sabe? Tipo... mas foi como o Afonso falou no início dessa live. São muitas e muitas variáveis, não dá para emplacar. Para você que está nos assistindo é o seguinte, não se desanime. Você não precisa ser gigante e nem você precisa atingir um público enorme para você ser um influenciador relevante e tentar fazer grana com isso. Pode ser até uma coisa meio maluca, sei lá, eu tenho uma amiga que está aqui no chat que adora cosplayer, adora peruca, entende muito sobre o assunto. Às vezes ela fazer um conteúdo sobre isso porque ela gosta, porque é honesta com ela vai talvez chamar muito mais atenção das marcas do que tentar fazer outras coisas, né? Tem alguma pergunta, João, ou do chat, ou sua aí? Quer falar alguma coisa? Tem uma da PAC, ela perguntou qual a ordem natural dos patrocínios. Você busca marcas ou elas têm profissionais olheiros? Então, o Afonso é olheiro, no caso. Não, na verdade é o seguinte, cara. Os dois. Quando você tá, por exemplo, numa agência, quando você trabalha numa agência de publicidade, você, em geral, busca influenciadores para fazer a campanha para o teu produto. E, ao mesmo tempo, você recebe convite de clubes de esporte, clubes esportivos, seja ele esporte ou esportes, né, mesmo, basquete, futebol, vôlei, essa coisa. Você recebe convites para reuniões para ver o interesse dos teus clientes de patrocinar isso. Em geral, clubes de futebol, clubes de basquete, né, enfim, eventos, né, empresas de eventos, tem profissionais que conhecem muita gente no meio e vão direto nos diretores certos, nos diretores de marketing, para falar, tem uma oportunidade aí, quer patrocinar meu evento, quer patrocinar meu time, quer patrocinar, sei lá, meu filho, que tá indo pro Japão disputar sei lá o quê. Então, em geral, é uma coisa mais ativa, tá? É muito mais de quem quer ser patrocinado correr atrás, tá? Mas tem muitas empresas que entendem que é importante ter exposição de marca. Então, vou te dar um exemplo. Às vezes, a Procter, a P&G, né, tá lançando uma marca nova de Gillette e para ela ter uma exposição de marca, é interessante que ela associe o nome dela sei lá, ao time de futebol americano do Vasco, que só tem barbudo. Entendeu? Aí ela faz uma propaganda lá com os caras, todo mundo utilizando a Gillette dela para tirar a barba, mas em troca disso ela vai lá e estampa o Gillette no peito da camisa de futebol americano do time do Vasco lá, que é um puta patrocínio pro time do Vasco, entendeu?
ter a Gillette lá patrocinando. Então, assim, é uma via de mão dupla, mas ela é mais ativa do lado de quem quer ser patrocinado. Mas essa questão do olheiro, na verdade, a questão do olheiro das empresas não existe. Tá? Na verdade, é muito mais uma questão de momento das empresas. Tá? Quando a empresa tem um suporte ali de mídia de marketing digital, é óbvio que esse cara do marketing digital vai olhar. As empresas estão aprendendo ainda a trabalhar com marketing digital, agora que elas perceberam que não dá para deixar na mão do dono ou do filho do dono ali o Twitter, o Instagram e contrato anúncio de mídias sociais. E da mesma maneira eles estão percebendo que só trabalhar pagando anúncio no Facebook e outras coisas não é o suficiente. E foi o que o Afonso falou, às vezes nós, como jogadores, né, nós que somos influenciadores, a gente tem que correr atrás das marcas, a gente tem que mostrar isso. E ter um Media Kit é importante, né? Nesse Media Kit, existe algum modelo no mercado? Existe alguma planta baixa, algum template que eu posso baixar por aí, né? Que é esse kit de mídia, Afonso? Existe algum lugar? Cara, eu vou atualizar lá aquela matéria lá tua lá, com links bacanas lá pra galera. Pô, Pra eu galera vou me sentir honrado. E depois esse vídeo vai estar lá no YouTube compilado. Os links vão estar aqui embaixo também no YouTube. Dica final pra galera aí. Eu acho que se você pretende ser um empreendedor digital, né, ou empreender na web, né, mas está começando do zero, eu acho que você precisa entender primeiro se faz sentido, lógico, né, você entrar nesse mercado, porque você precisa entender qual é o teu papel, porque não é tipo, vou fazer uma faculdade de direito. Não, não é assim. Você precisa entender qual é. Você pode fazer, né, você entra na faculdade de direito e depois você só vai escolher, você só vai entender que você escolheu errado no terceiro, quarto período. Quando você tenta entrar para esse universo digital, para empreender, né, dentro das plataformas digitais, você precisa entender quem é você, o que você quer. Se você quer ser um youtuber, se você quer ser um instagramer, que tipo de você almeja, basicamente. Exatamente. É você entender o seu papel. É quase que como você dar 10 passos atrás e escolher uma profissão nova, realmente. Não adianta você simplesmente fazer um perfil de Twitter, de Instagram e de YouTube e achar que as pessoas vão te conhecer simplesmente porque você criou uma coisa nova. Você precisa ter um papel dentro e você precisa entender muito bem qual é o teu papel. Agora, se você já está no meio, nesse universo todo, já está nas redes sociais, já está na Twitch, no YouTube, enfim, no Instagram, no Twitter, TikTok, enfim, mas está sentindo que está caminhando muito devagar, repensa a sua estratégia, repensa um pouco, dá uma olhada para trás no teu passado, vê o que deu certo, o que não deu certo, tenta replicar o que deu certo, esquece o que deu errado, faz uma análise de tudo que você já fez, entendeu? Para tentar chegar a um modelo bacana, para que você se torne relevante. E assim, tá muito difícil achar patrocinador realmente, tá muito difícil. Só que as pessoas engajam com os influenciadores. Então hoje você tem, falando de criação de vídeo, né? Em criação de vídeo, né? Hoje você tem a Twitch e o YouTube com assinaturas para as pessoas se tornarem membros do seu canal, membros da sua Twitch, tal. Isso já é uma verba que entra, né? Você que produz conteúdo faz muita live, bota um QR Code na tua live para a galera fazer doação pelo PicPay, que seja, pelo PayPal, por onde for, sabe? A galera faz. Se você faz um conteúdo bom, um conteúdo que é bacana, interessante para as pessoas, a galera faz a doação. As pessoas vão doar, elas vão colaborar porque elas entendem a importância. Hoje em dia está muito mais fácil do que há um tempo atrás, onde as pessoas queriam só consumir o conteúdo de graça porque achavam que tinham que consumir de graça e não valorizavam o produtor de conteúdo. Hoje em dia, as pessoas já entendem a importância da figura do produtor de conteúdo e elas já colaboram com essa questão. Então, repensa aí o seu posicionamento quanto a produtor de conteúdo e
enfim, tenta usar das ferramentas todas, estuda bastante, cara, estuda muito. Tem muita coisa que a gente deixa de fazer nas redes sociais simplesmente porque a gente não se recicla, não tá ligado nos trends, né? Nas coisas que O que saem. tá acontecendo? Exatamente, nas coisas que saem a todo momento, né? O Gabriel falou muito bem, né? Toda hora muda tudo, tá tudo sempre se renovando, coisas novas indo, coisas velhas partindo, então esteja sempre antenado no novo, né? Eu acho que é um recadão grande aí, mas com bastante E recheio pra galera poder para poder se inspirar. E que exatamente. o que o Afonso está falando complementa muito o que eu falei na primeira live. A internet não é algo tão novo assim. A internet, na verdade, é um meio. Primeiro você tem que identificar o que você é bom. E na internet você vai encontrar uma maneira de entregar a uma outra parte no que você é bom. E nós estamos aqui conversando sobre influenciadores digitais, criadores de conteúdo, que no geral tem todas as qualidades de um comunicador. Como eu falei, tem que saber se posicionar para uma câmera, olhar para a câmera, se posicionar para o microfone, mas na internet existem muitas outras profissões que estão atrás da câmera, que estão atrás de uma mesa de som, mas que são cruciais e que também conseguem ganhar a sua grana aí, né, para se sustentar. Tem famílias que hoje se sustentam com a internet, né? E fujam de grana fácil. Na internet tem muito picareta. Presta muita atenção também, muito picareta, pesquisem bastante. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui. Agradecer novamente por você acreditar nesse conteúdo que a gente está fazendo aqui. Obrigado pelos elogios aí. Eu fiz uma cara de bobo aqui. Já tem a minha amiga me sacaneando que eu fiz uma cara de bobo quando você me elogiou. Mas o que eu posso fazer? Eu sou bobo. Eu tive que fazer uma cara de bobo, né? Espero poder provar uma cerveja lá do seu anunciante lá, que eu fiquei realmente curioso. Faz tempo que eu não bebo uma cerveja artesanal, por sinal. Cara, é muito boa a Terra Leste. Na verdade, eu sou parceiro deles. Cara. Então eu posso falar mais ainda. Eu sou parceiro deles. Então, tipo... a cerveja realmente é muito boa. Não falaria à toa, não. Se não fosse boa, eu não estaria junto, né? É assim que funciona. Esse foi o Afonso 3D, que é esse rapaz aqui da foto. Foi muito legal. Nós que agradecemos. Pô, nós que agradecemos. Eu não sei, não tenho nem roupa pra receber esse obrigado aqui. Na verdade, eu queria vir com a camisa do Super-Homem, que é um extraterrestre, mas só tive do Batman, por isso que eu tô do Batman hoje, tá? Peço desculpas pelo vacilo. E é isso, Afonso. Quem quiser a minha Twitch, aproveita que tá na Twitch aí, ó, barra Afonso 3D. Nossa, aí. eu não sabia que você tava na Twitch, isso é novidade pra mim. Então, ó, galera, vocês que estão aqui agora vão se inscrever lá no canal. Aí. E já que você falou da sua Twitch, vamos fazer esse jabá. O que você faz lá na Twitch? O que você faz lá? Eu vou voltar agora com as minhas lives, cara. Eu faço live eu tava fazendo live de jogo, comprei uns joguinhos legais agora aqui, que eu vou fazer live de Call of Cthulhu, vou fazer live de Grounded, que é um jogo que tá em beta teste, vou fazer live de Ark, que é um jogo que todo mundo acha engraçadíssimo ver live, eu vou voltar a fazer agora aí, tô só ajeitando meu escritório aqui. Porque ele acabou de se mudar e tem isso aí. Eu tava acompanhando lá no... Cara, é até bom que a câmera não tá ligada, porque eu tô no meio de uma bagunça generalizada aqui. Mas é assim mesmo. Eu acho que é normal. Isso é normal. Não é normal, não aí tem... o Ark é com K, é ARK. É isso que eu tava catando aqui. Ark é um de terror? Não. Ele é dinossauro. É tipo survival. Não tava de graça na Epic? Tava de graça. Cara, obrigado aí, tá? Valeu de novo mais uma vez aí, foi ótimo participar. Obrigado a todo mundo aí que nos escutou aí, nos assistiu. Gente, essa foi a nossa segunda live, tá? Eu trouxe o Afonso para falar mais sobre isso, de que as marcas estão de olho nos influenciadores digital. O Afonso está no mercado há muitos anos, desde que aqui se vendia coisas pelo Orkut. Resumo da live de hoje. Você não precisa ser grande. Você como influenciador digital, você como criador de conteúdo, você não precisa ser grande para conseguir trabalhar com isso. Tudo bem que para algumas pessoas, um número como 5 mil seguidores pode parecer muito alto, mas as marcas estão atentas muitas vezes na conversão. Pai que diz que não tem nada para recomendar, a não ser a sua linda voz melodiosa. E é isso.
Muito obrigado a todos que estiveram aqui ao vivo. Se inscrevam no canal lá da Twitch do Afonso 3D, por favor. Ele faz lá lives de jogos, né? E até a próxima live. Eu fui o Gabriel Subtil, um gamer por diversão. O meu Twitter é @GabrielSubtil. O meu Instagram é @Subtil. E brincamos. Obrigado. Muito obrigado a todos. Valeu!